Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta, pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas e também na quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender, a Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você nesse ano de 2019. Estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação e batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Irmãos, hoje, como eu já falei, eu fiquei na incumbência de trazer uma palavra de Deus para a igreja, tendo em vista que muitos dos homens estão lá no retiro, graças a Deus. De tarde, de noite, no culto das 19, não deixe de vir, vai ser uma bênção também. E eu tenho orado muito, orando sobre tudo que Deus tem feito na nossa igreja. E eu creio que vocês perceberam como o pastor Lobo, embora viesse ministrando muito na área sobre o sacerdócio, sobre liderança, sobre famílias, nós investimos um tempo sobre famílias. Vocês perceberam como temos ministrado sobre famílias? E por que isso? Porque a família tem sido muito, muito atacada. Muito, muito atacada. Hoje em dia vivemos famílias completamente disfuncionais, desestruturadas, gerando filhos desestruturados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e às vezes nós não entendemos por quê. Mas isso é agora, isso aí começou agora, aí nesse século XX começou isso tudo. Não, já tem muito tempo que isso acontece. E hoje quero falar na Bíblia, mostrar na Bíblia que o ataque à família, ele já existe há muito tempo, há muitos anos. José veio de uma família disfuncional, completamente disfuncional. Vocês lembram da história de José? Vou falar um pouquinho mais para frente. Jacó veio também de uma família completamente desestruturada. E nós vamos ver isso na Bíblia, porque tudo que nós passamos, nós aprendemos aqui com o nosso pastor, a gente vê que está na palavra.
É a palavra que liberta, é a palavra que cura. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquilo que é falado aqui no púlpito, ele é a verdade de Deus, amém? Irmãos, nós temos uma herança. Quantos aqui já receberam uma herança? Alguém já recebeu uma herança? Isso, recebeu uma herança. Essa herança foi boa? Foi boa? Era din-din. Coisas. Bom, né? Uma vez eu falei para uma amiga assim, meu Deus, nem herança eu tenho. Coisa tá tão feia que nem herança eu tenho. Mas porque os nossos olhos humanos são focados em coisas terrenas. Então, quantos aqui receberam herança? Dona Zeli recebeu, deve ter recebido de parentes, irmãos, pelo papai e mamãe dela, né? Mas nós recebemos outros tipos de herança. Nós recebemos uma herança física, que é como nós somos, parecidinhos com o papai e com a mamãe. Nós recebemos uma herança emocional. Sabia que nós temos uma herança emocional? Aonde você foi criado, o contexto que você viveu dentro da sua casa. Hoje em dia, já viu quantas crianças são diagnosticadas como bipolar? Né, psicóloga? Déficit. Já ouviu isso? É bonito, né? Déficit. Bipolaridade. Todas as crianças têm tudo isso. Meu tempo tinha nada disso. Nem no seu, aí vocês que têm assim, a minha idade, a gente não tinha nada disso. Hoje está desse jeito. Por quê? As crianças vêm de uma herança emocional. Os lares estão totalmente desestruturados. Pai e mãe desequilibrados. Todo mundo grita. Um quer gritar mais alto do que o outro para ser vencedor numa questão. Pais não são mais unidos, não são unidos em oração. Filhos não veem pai e mãe cumprindo os propósitos e os princípios de Deus, mas querem que os filhos sejam de Deus. Traz o filho uma vez por semana na igreja. E eu fiz aqui agora um apelo para que os pais tragam os seus filhos quase adolescentes. Trazem uma vez por semana na igreja e acham que isso vai resolver tudo. E 6 dias eles ficam em casa. Com o pai, com a mãe. Seria bom se tivesse um pastor em cada casa. Sabia que às vezes eu penso... Lembra a Super Nani quando ela vai para a casa da pessoa? Era legal, né? Isso aí nasceu nos Estados Unidos. E ela vai lá para observar os princípios, como que são dentro da casa. Ela fica ali um tempo, aí volta, dá umas regras, volta depois. Pastor podia ser assim, né? Olha, eu vou para tua casa 2 dias, eu vou ficar lá, eu quero ver tudinho. Não, então também não podia avisar, que ia ser tudo bonitinho. Então tá, fica escondido lá. Por isso que a gente diz que queria ser com uma mosca para poder ver como é que está dentro da casa. Por quê, gente? Aquilo que você planta, você colhe. Nada é por acaso. Nada, nenhum comportamento é por acaso. Tem uma raiz. Tem um local onde nasceu aquilo ali. E tem isso a herança espiritual, que nós não podemos descartar. Nós vemos atitudes, sentimentos, palavras na vida de um adulto hoje, que foram plantadas quando eles eram pequenos. Seja pelo pai, seja pela mãe. Seja por uma professora, talvez, por um parente, mas a mãe e o pai são autoridades para o quê? Cuidar do coração daquele filho. Daquele filho. Recebemos, então, também uma herança cultural. Nós temos uma herança cultural aqui no nosso Brasil, não temos? Na África tem uma herança cultural. Cada país, cada lugar, cada cidade tem uma herança, uma história cultural. Recebemos uma herança financeira também. O nosso país ele tem uma história financeira. Estados Unidos tem uma história também de uma herança financeira. A África tem uma história de uma herança financeira. A gente consegue comparar. Isso são heranças que nós recebemos. E temos heranças espirituais. Heranças espirituais. Que nós recebemos porque aprendemos do nosso papai e da nossa mamãe. Ninguém, como eu falei, vem sozinho para a igreja, é trazido. E assim, consequentemente, também em outros lugares onde não se professa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém, as crianças são levadas. E ali começa a ser construída uma história na vida dela. A herança é algo que você recebe, que é deixado. Quer você queira, quer não, você vai receber uma herança. E a herança você recebe depois de uma morte. Tá? Depois de uma morte, você recebe uma herança.
porque precisa morrer para que você receba uma herança. Mas tem um legado. Legado é algo que é deixado, que é passado em vida. Em vida. Os mais velhos aqui que nós vemos, eles deixam um legado. Dona Zeli deixa um legado para as filhas, que estão todas, graças a Deus, na presença do Senhor. Ela deixou esse legado. Seu Leonides, eu vi seu Leonides aqui, da Dona Olinda, lá. Que coisinha linda, né? Seu Leonides, está ali ele tem um legado. E o filho dele já está aqui servindo, o neto já está servindo, os outros filhos em outra igreja, em outro lugar. Legados que ele deixa. Legados que ele deixa. E isso constrói a vida de uma pessoa. Então, você não decide, eu quero receber só uma carga boa, vamos chamar assim, uma história boa. Você determina isso? Não. Você simplesmente recebe, você não escolhe onde nasce. Você escolheu onde você ia nascer? Eu quero nascer nesse lar eu não quero. Não, você não escolhe, você simplesmente nasce e você recebe. Mas um dia nós encontramos o nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, não encontramos? Quando você se encontra com Deus, quando você nasce do alto, você recebe uma nova herança. Você recebe uma nova herança. Como eu falei, você também não decide, eu quero receber herança, você vai receber. Você decide, tudo muda na sua vida. Agora você tem uma herança do alto. Uma herança de Deus, do coração de Deus para o teu coração. Da cruz para você, o sangue de Cristo vem sobre a sua vida. Você recebe uma nova herança para viver uma nova vida. E o que nos garante essa nova vida e essa herança, a herança do Pai, ela nos é garantida. Garantia é adiantamento. Você recebe uma herança adiantada. Eu falei que a herança, né, você recebe depois de uma morte. Teve uma morte, a de Jesus, para que mas ele permanece vivo porque ele ressuscitou. E nos garante uma herança. Essa garantia é um adiantamento. E quem nos dá essa garantia? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos garante a herança do Pai. Eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Aquilo que Jesus tem de Deus, eu e você temos também. E sabe qual é a herança dele? O fruto do Espírito. Quando você recebe essa herança do Pai, aí você vai frutificar. Você vai frutificar no amor, na paz, na longanimidade, bondade, domínio próprio. E aí você vai o quê? Derramar isso sobre a sua família. Derramar. Você tem ideia, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que nos assiste aí pela internet. Você tem ideia, olha hoje para a sua vida, se analise agora, é você que vai fazer isso. Você tem ideia que você recebeu algo do seu pai e da sua mãe? Pensa aí. Não sei se eram cristãos, não sei quais eram as práticas, se eram casados, se o seu lar era um lar adequado, saudável. Se não era, você recebeu essa herança, essa informação. E pode ser que hoje, essas informações que você recebeu lá atrás, ainda que você recebeu a herança, recebeu o Senhor Jesus, você ainda está vivendo com uma visão, com um pensamento, com uma herança dominando a sua vida. Uma herança de carne, uma herança carnal, mundana, que você não conseguiu romper. Por isso, receber herança, coisas, bens, valores, é bom, nem sempre. Depende da forma como você vai administrar tudo isso. E a herança espiritual é exatamente igual. Isso eu não quero mais. Eu conheci o meu Deus está me mandando ir para lá, e essa herança que eu recebi da minha casa, está me mandando ir para o outro lado, distante do caminho do Senhor, mas eu rejeito agora isso. Mas existem pessoas que vêm para dentro da igreja, já receberam o Senhor Jesus, e elas não conseguem se livrar, se libertar. E continuamos vendo dificuldades no avançar. Dificuldades. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deuteronômio. Nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? Nosso Deus, ele é Pai. Deus é Pai. Deus não é o seu pai biológico,
pai físico, não. Ele é um pai espiritual, que te fez, te formou, que a palavra dele diz lá em Salmo, que ainda quando você era uma substância informe, ele sonhou com você. Então Deus sonhou com você, sonhou comigo. Sabia que Deus sonhou com os estupradores? Deus sonhou com aqueles que estão presos, aqueles que estão na rua. Sabia que Deus tem planos para a vida deles? Plano de resgate, plano de trazer ele de volta, de resgatar, de dar uma nova identidade de filho de Deus. Deus olha para eles, ele chora. Você já se imaginou, você que é pai e mãe, quando você olha para um filho fazendo algo que você não aprova, seu coração não fica entristecido? Quando seu coração não se entristece mais com coisas ruins que seus filhos, seu marido ou sua mulher estão fazendo, é porque você está completamente indiferente às coisas do Senhor. Você está deixando o barco rolar solto. Isso vai ter preço. Isso tem preço. A palavra lá de Deuteronômio 20, 25, ali são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um legado que Deus nos deixou. Sabia que é um legado, são princípios de Deus. E os princípios de Deus são para ser cumpridos. Amai o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de ti, não roubarás, não matarás, não adulterarás. São princípios protetivos que Deus deixou para a minha vida e para a sua vida. Não são princípios para te aprisionar. Ah, que é Deus chato, já cortou meu barato, agora que eu ia fazer tudo, agora eu não posso mais. Não, são princípios de proteção, princípios para moldar em você um caráter, uma identidade de filho de Deus, para andar com comportamento, com atitudes, pensamentos que venham do alto, do Pai. E lá, o Êxodo 25, 20, versículo 5 diz assim: não te prostrarás diante de nenhum deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais. Olha aí, ó. Se você está sendo castigado pelo pecado dos seus pais, pode ser. Pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas eu também trato com bondade até 1000 gerações. Aos que me amam e me obedecem os meus mandamentos. Então, você pode até vir numa caminhada de estar vivendo, recebendo as influências de uma herança ruim que você recebeu. Mas quando você decide cumprir, ser obediente a Deus, Ele diz, mas eu vou ter bondade até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Você é fiel a Deus? Você tem cumprido os propósitos do Senhor para a tua vida? Porque você é responsável, papai e mamãe. Você é responsável por isso. Eu falei já aqui, tem pai e mãe que olha para um comportamento de um filho e diz: como aconteceu isso? Mas eu fiz tudo, fiz isso assim, 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 assim. Fez o que Deus mandou? Seguiu os propósitos, os princípios de Deus. É isso que vai trazer bênção até a 1000ª geração. Não são os nossos pensamentos humanos, os nossos achismos, porque nós temos uma tendência a querer determinar aquilo que é bom, não é? É bom dar tudo para o filho, comprar tudo para ele, é bom ele comer bem, ele não ter dificuldade nenhuma, pediu, pá. O filho é assim, que bom, eu quero ver ele feliz. Não é. Deus manda a gente corrigir, se for necessário, corrija. Plante neles princípios de caráter. Hoje em dia tem pai e mãe crente que não fazem isso. Não colocam no coração de seus filhos princípios de caráter. Caráter, não roube. Aprender os mandamentos desde cedo. Não roube, não adultere. Não tenha outros deuses. Aí então, quando nós plantamos tudo isso no nosso coração, no nosso filho, a gente vê os propósitos, a herança, o legado sendo constituído dentro da nossa casa. Nós vemos na palavra de Deus muitos homens de Deus, muitas famílias, como eu já falei, nós vemos famílias disfuncionais, como a família de José, como a família de Jacó. E eu quero falar um pouquinho dessas famílias rapidamente, só para exemplificar que está na Bíblia isso. Isso veio da Bíblia, isso é bíblico. E a palavra de Deus diz que é a verdade que vai te libertar nessa manhã. A verdade que nessa manhã vai te fazer entender alguns quesitos que pode ser que está ainda prendendo a sua vida.
E você vai entender, opa, hoje você pode chegar na sua casa e dizer assim, pai, me conta do vô, pai, me conta da avó. Você já fez isso? Eu fiz. Meus pais moram no Rio de Janeiro, né? E eu sempre, logo que me casei, já vou fazer 30 anos de casado, morei longe. Mas todas as vezes que eu ia, e ainda mais depois que eu encontrei ao Senhor, eu ia perguntando coisas para minha mãe. E aí a gente vai o quê? Conhecendo a nossa história. Muitas pessoas se convertem, aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e isso é tremendo, mas elas passam a ignorar todo o passado. Claro que a gente vive uma nova vida, claro que a gente vai olhar para frente, mas nós não podemos ignorar o que ficou lá atrás. Às vezes você hoje faz uma coisa, representa, tem uma atitude, faz uma coisa, quando você vai ver igualzinho lá atrás. Eu tinha já me convertido, minha filha era pequena, e minha mãe não tinha se convertido, nós viemos de um lar totalmente espírita. Eu cresci assim, desde pequena, toda a minha família. Mas eu me converti, fui morar longe, sempre criei meus filhos. Falo para meus filhos, isso é precioso, vocês não sabem o preço que é vocês crescerem numa casa cristã. Num lar onde vocês nunca frequentaram outras práticas espíritas. Isso espirituais, isso é maravilhoso. E aí uma vez a minha filha, a gente estava tudo na praia, nós nos víamos nos verões juntos, juntava meu irmão, os filhos dele. E aí sempre tem aquela coisa, primo junta com primo, cada dia era uma confusão. E aí uma vez eu me lembro que eu falei para minha filha, estava lá fazendo uma arte, e eu falei para minha mãe, meu Deus, essa menina, olha só, aonde que aprendeu? Aí a minha mãe falou para mim assim, é igualzinha a você quando era pequena. Você fez isso comigo. Aí aquilo me chocou. Porque eu já era crente. Eu não tinha ensinado aquilo para minha filha. Aí eu tive que sentar com ela e contar toda a história. História de uma criança mimada, de bater pé, de ser rebelde, de eu quero. Conhece essa história, quem tem filho pequeno? Quando eles querem, a gente quer. Eu era assim, minha mãe dizia que eu vencia no cansaço, no berro. Eu falei, nossa mãe, devia ter batido, né? Batia mesmo. Então, comecei a conversar com a minha filha hoje, sobre tudo isso. E cada comportamento dela, cada coisa que ela fazia, quando ela fazia, eu dizia para ela, Deus não se alegra disso, filha. E aí Deus foi me dando uma nova estratégia. Mas o meu coração ainda era muito inflamado daquilo. Principalmente quando a gente vê um filho fazendo uma coisa, a gente tende a ir logo querer. E quando a gente vê um velho homem, levanta, né? Aí eu falei, não. Então eu aprendi a conduzir aquilo ali. Mas olha, eu precisei da minha mãe, que foi uma herança que eu recebi. E a minha mãe estava dizendo, filhinha, eu passei isso aí com você. Minha mãe não era crente, você entende? Ali eu decidi, eu já estava na igreja. Eu tinha filhos pequenos, eu não sei se ela tinha uns 6 anos. E eu ali comecei a repreender aquilo que eu não queria mais, aquele comportamento, que o que eu fiz era errado, que eu fui uma filha... eu fui uma boa filha, já falei aqui de quem eu fui. Mas nesse sentido de gênio, aí diz que é o gênio, né? O gênio, não sei que gênio é esse. É o gênio, é um temperamento. Não é temperamento nada, isso tudo tem que estar submetido debaixo da cruz de Cristo. A gente tem que matar essa carne, matar mesmo. Não pode deixar esse velho homem se levantar. Então esse é o nosso Deus. Agora eu quero, na palavra de Deus, mostrar para vocês de que forma que isso acontece na nossa vida, sem que a gente sinta, sem que a gente perceba. Lá em Gênesis 10, diz assim, eu vou algumas vezes contar, assim, relatar de uma forma mais rápida, porque se eu for ler todas, eu vou ler 4 gerações. Se eu for ler tudo, talvez vai passar, então eu vou falar. Tem Abrão, lembra de Abrão? Lá no Gênesis 10 diz assim, Gênesis 12, 10. Houve então no Egito, naquela terra, uma grande fome. Abraão desceu, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era muito rigorosa. Quando estavam chegando ao Egito, ele disse a Saraí, sua mulher, aqui ainda é Abrão e Sarai. Lembra que o nome depois foi mudado por Deus? Aqui ainda era Abrão e Sarai. Quando estavam chegando ao Egito, disse a Saraí, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, essa é a mulher dele, e me matarão, mas vão deixar você viva. Diga então que é minha irmã, para que me tratem bem,
por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Aqui o que aconteceu? Uma mentira foi plantada aqui. Aqui começa uma mentira. Aqui começa a derrocada. Aqui é aberta a porta de uma futura derrocada de uma família, uma destruição. Abrão desce ao Egito com a sua esposa, havia muita fome. Eles nessa necessidade, ela muito bonita. Ele logo falou, os homens vão te olhar. E lá tinha muito, né? Toma para si como mulher. E eles vão ver que você é minha mulher, vão me matar para ficar com você. Diz que é minha irmã. Mente. E ela sim o fez. Eles não pensaram nas consequências que aquilo causaria. A história mais para frente diz então que ali ela ficou. Quando Abrão chegou ao Egito, viram então os egípcios, que Sarai era uma mulher muito bonita, e vendo-a, os homens da corte do faraó elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou muito bem Abrão por causa dela. E Abrão recebeu muitas coisas, ovelhas, boi. Olha só que bonitinho, praticamente vendeu a esposa dele. Ele fez isso. Servos recebeu jumentos, servos, servas e camelos. Abraão permitiu, deu a sua esposa. Ele ali abriu uma grande oportunidade de mentira. Mais para frente, nós vamos ver que, sabe quem... Olha só, gente, eu estou falando de Abrão. E você pensa assim, Abrão fez isso? Mas o pai da fé, aquele homem bom, aquele homem que foi lá, sacrificou o filho, aquele homem que era assim com Deus. Era, e foi. Porque Deus transformou a vida dele, porque Deus transforma, a minha vida é tua vida. Mas ele fez isso. E aqui, ó, sabe o que vai dizer? Mas o Senhor, olha quem que vem resolver toda essa história. Não foi ele que foi lá, puxa vida, acho que eu fiz um troço errado, meu pai. Acho que vou ter que consertar esse negócio aí, vou lá pegar minha mulher de volta. Não. O Senhor puniu Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus é que vai lá, que se levanta e que vai lá, pune Faraó, gera lá, causa lá doenças, enfermidades. Aí então Faraó diz ali, mas você nem me avisou que ela era sua esposa, por que você fez isso? Porque tive medo. O medo faz a gente fazer coisas terríveis. O medo é o contrário da fé. Fé, a gente anda olhando para Deus. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, causem medo, mas a gente vai continuar falando a verdade. Sempre a verdade deve prevalecer. Porque o nosso Deus se alegra disso, porque o pai da mentira é quem? É o diabo que é o pai da mentira. Precisa entender isso, vocês precisam aprender a ministrar isso na vida dos seus filhos pequenos. Quem fez isso? Ó, quem fez isso, ó, o pai da mentira é o diabo. Ai, mas isso aí, pelo amor de Deus, é demais, é coagir as crianças. Não, gente, é ensinar. Dentro de casa são pequenas coisinhas. É um que quebra um negócio do outro, que pega, que empurra, né? Mas lá na frente não vai mais ser. Ele vai aprender a no trabalho passar perna, a fraudar, a mentir na escola, a roubar, a colar. Né? Colar. Quem aqui que nunca colou que atira a primeira pedra? Mas olha aqui, lá na frente vai ter uma prova, não vai? Não vai? Aprende a estudar agora. Aprende a estudar agora, preciso de nota para passar. Vai estudar a esfera inteira, então, depois. Porque é isso que vai gerar vida na tua vida, é isso que vai fazer aprimorar o seu caráter. Então, aqui, é a primeira geração. Lembra que eu falei? Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós vamos agora para a segunda geração. Leiam Gênesis, Deuteronômio, eu gosto tanto. É história, eu gosto desses livros históricos. Agora nós vamos para a segunda geração. A história caminhou. Deus deu a Abrão o nome de Abraão, Sarai passou a se chamar Sara. Ela teve um filho, o filho da promessa. Lembra? Primeiro ela deu a escrava. Olha a enrolação. Ela deu a escrava, nasceu Ismael. Depois Deus a visitou, confirmou que ela ia dar um filho que ia nascer deles dois, e deu Isaac. Deus pediu ali confirmação da fidelidade, do amor, da dependência a Abraão e falou, me dá teu filho. E ele foi lá. Aí ele já conhecia Deus. Porque foi o Senhor que foi lá resgatar a mulher dele para ele. Que lançou praga lá, que não deixou tocarem nela.
Deus às vezes é assim. Ele tem que consertar, causar uma praga em algum lugar para a gente se consertar. Já aconteceu isso na sua vida? Uma praga, uma situação ruim, uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro, casamento, trabalho, para você se consertar. Para você voltar para aquele que direciona, rege, comanda a tua vida. Aí lá na frente, agora vamos para Isaac. Isaac é o filho dele, é o filho da promessa. E Gênesis 26, como eu falei, eu já vou adiantar, porque o tempo não nos permite ler todos, senão eu tinha que ler Gênesis inteiro. Isaac, então, ele já se casou com Rebeca. Gênesis 26, 7. Vou ler para vocês. Quando os homens, mesma coisa, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Meleque, o rei dos filisteus, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, e permaneça nessa terra por um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e seus descendentes, eu darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Deus já tinha falado. Quando Deus fala, Deus não precisa de jeitinho, porque jeitinho nosso não dá certo. O único jeitinho que nós temos que fazer para que se cumpra a palavra do Senhor é permanecer, obedecer. Só isso. Só isso. Mas permanecer não é estar parado lá, sentado, estou esperando. Permanecer orando, permanecer caminhando, permanecer confiando, permanecer crescendo, ministrando, adorando. Quando Deus dá uma promessa, Ele cumpre. Ah, o nosso Deus não é nosso pai, nossa mãe, que diz que vai dar e não dá mais. Sabe, papai e mamãe? Sabe quando você fala para o seu filho assim: se você fizer isso, se você não fizer isso, eu te dou isso. Se você fizer, eu não te... Aí depois a gente esquece. Mãe, você não me falou que ia fazer assim? Ah, mas você não mereceu. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Sabe o que vocês estão gerando no coração de um filho? Rebelião, rebeldia, tristeza, desconfiança, medo, insegurança. Pai e mãe não dão segurança para os seus filhos dentro de casa. A palavra de Deus diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. Como tem filhos rebeldes. Filhos rebeldes. Eu já vi dentro da igreja, não aqui, graças a Deus, filhos de pastores e líderes falando mal dos seus pais, desaprovando seu pai e a sua mãe. Minha mãe falou isso, sabe aquela coisa que de dar de ombro? Eu vi isso. Então, mas muita coisa é gerada dentro de casa. Como será que era o comportamento daquele pai e daquela mãe? Por isso que pai e mãe não fala dentro da sua casa, na frente dos seus filhos, sobre pastor, sobre liderança. Porque o pastor é isso, porque não sei o que é isso, porque o líder, porque o músico é aquilo, não sei o que. A gente não fala isso. A gente só fala coisa, planta coisa boa. Você viu o culto, meu filho? Que bênção, né? Você viu a palavra? E a música, você gostou? É isso que você tem que plantar no coração do seu filho. A gente não vem aqui à igreja, tem que ensinar para eles desde pequeno. Nós viemos para adorar. Nós somos o adorador. Nós é que vamos adorar o nosso Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Mais para frente. Então Deus deu a ordem que era para ele ir. Quando os homens do lugar lhe perguntarem, olha Isaac, de novo, fala para sua esposa Rebeca, porque então Deus mandou eles se estabelecerem ali, porque ele iria cumprir, mas havia fome. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Vocês já viram essa história antes? Acabei de falar aqui que o pai dele fez a mesma coisa com Sara. Sem saber, anos depois, ele repete, Isaac, a mesma coisa com Rebeca. Fala para ele que você é minha irmã, para que eles não a tomem
por mulher. Mais uma vez, de novo, a mesma porta, que foi uma mentira. Quando se abre uma porta de um pecado, na nossa vida, ele nunca vem sozinho. Está só aqui na mentira, só mentira. O problema daquela pessoa é só mentira. Não. As coisas se interligam. É igual o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito a gente ensina que é um fruto com vários gomos, que é paz, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio. Você não pode ter amor e não ter paz. Você não pode ser bondoso, longânimo e não ter domínio próprio, viver se estourando. Não, as coisas não combinam. Sabe? Não combina. E assim é o pecado também. Eu sou só mentiroso. Eu sou só ladrão. Eu sou só adúltero. Os outros, não. Mentiroso, não. Eu falo a verdade. Como? Como? Não, esse negócio aí de roubar, de jeito nenhum. Eu sou... Isso aí são falsa moral. Ou então o que chamam por aí uma moral, um politicamente correto. Mas... o caminho é Jesus. É Jesus que vive e transforma a nossa vida. Não é você ser correto, politicamente correto. É você seguir a Jesus e fazer aquilo que Jesus manda você fazer. Isaac, quem é essa mulher, Rebeca, bonita? Minha esposa. Eu tenho certeza, conhecendo o meu Deus, lendo as Escrituras, que eu acho que é isso que nós temos que fazer como crente. Eu tenho certeza que Deus ia livrar Rebeca. Como ele foi lá e livrou Sara. Ele não foi lá e livrou Sara, não mandou praga, doença. Aí Faraó falou, tá acontecendo alguma coisa errada aqui. Vamos lá pesquisar. Isso aí começou a acontecer desde quando? Quando essa mulher chegou. E assim, vamos ver o que está acontecendo. Quem que é essa mulher aí? É mulher dele. Pô, cara, tu mentiu, trouxe maldição aqui para dentro da minha casa. Isso está lá na história de Abrão e Sara aí. Aí agora vem a mesma história com Isaac e com Rebeca. Se repete exatamente igual. Do mesmo jeito. Porque essas portas, elas foram abertas e foram ficando. Essa é a segunda geração. Depois nós vamos ter uma terceira geração. Rebeca teve 2 filhos gêmeos. Jacó e Esaú. Lembra? A palavra de Deus nos diz que Esaú era o mais velho. Era o primogênito, que ele tinha direito à herança, a bênção, que o pai ia o abençoar. E nos conta também que Jacó roubou a bênção do seu irmão. Lembra sobre isso? Eu vou ler também rapidamente. A bênção, o pai Jacó ia abençoar o seu filho, o Esaú. Isaac. Isaac, os pais, eles tinham uma tendência, isso é errado também. Cuidado das preferências dentro da sua casa. Mamãe, Rebeca, tinha uma preferência por Jacó. E Isaac, uma preferência por Esaú. Mas Esaú era o primogênito. Na lei daquele tempo, ele era o primogênito, ele ia receber a bênção, sim. Mas a mamãe, olha mamãe, eu sou mãe também, viu? Eu falo porque eu sei do que eu estou falando. Cuidado com as coisas que estão no seu coração. Cuidado quando seu pai quer corrigir, o seu marido quer corrigir, quer andar por uma linha, ainda que você não concorde, nada, não fala nada na frente, chama no secreto. Porque as crianças estão vendo isso. Essa construção desordenada na sua casa. Aí então ali a Rebeca, ela arquiteta tudo. E eu vou ler para vocês. Está em Gênesis 27. Olha, gente, lê esse texto todo, lê Gênesis todo em casa. É muito precioso. Então, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Jacó ia morrer, Isaac ia morrer, estava velho, moribundo na cama. E ele chama Esaú e fala para ele, Esaú, prepara uma caça, o guisado, traz para mim porque eu vou te abençoar e morrerei. Rebeca ouviu isso atrás da porta. E então a Rebeca foi lá e arquitetou para que o filho Jacó, o filho do coração dela, fosse na frente para pegar essa bênção, essa oração de bênção. Disse Jacó então a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa e o meu pai vai me apalpar. Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazê-lo de tolo em vez de bênção, eu vou trair maldição sobre mim.
Olha, o filho falando para a mãe. O próprio filho. Às vezes tem filho que ele é mais responsável que a mãe. Sabia? Tem filhos que são mais responsáveis que a mãe. Sabia que tem filhos que mandam às vezes alguma coisa e falam: pastor, liga para o papai. Pastora, conversa com a minha mãe. Só isso que a criança fala, o adolescente. Ele tem medo. Ele tem medo, ele fala só assim. Ainda bem que tem o WhatsApp agora, né? É só isso. Aí olha lá o que a mamãe falou. Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga para mim. Então, vai continuar a história. Ele foi, apanhou e trouxe para sua mãe. E ela preparou uma comida saborosa que o seu pai apreciava. Jacó correu lá, trouxe a carne, o guisado, ela preparou tudo, botou nele aquelas peles aqui para ele cheirar animal e ele foi lá levar aquela carne para o pai dele comer. A palavra de Deus nos diz que ele comeu, ele dirigiu seu pai e disse, sim, ele depois cobriu as mãos com a parte lisa e, por fim, entregou Jacó a refeição saborosa e o pão que ela tinha feito. Então dirigiu seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou eu, Esaú. Era Esaú? Não, era Jacó. Mas essa mentira já foi aberta lá atrás. Ele já sabia mentir. Já sabia mentir. Ele já mentia. E aqui, nesse contexto, ele está aprendendo com a mãe dele uma questão de caráter. Ele está arquitetando juntamente com a mãe passar a perna no pai. Passar a perna no papai. Jacó disse, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Ele não falou nada para ele, ele falou para outro irmão que estava lá no campo caçando. Esse estava sendo obediente. Agora, assente-se, coma o que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou uma caça tão rápido? Ele não foi caçar, ele pegou lá no rebanho. E ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, colocou no meu caminho. Mentiu, ainda botou Deus no meio. Cuidado com essas mentiras de botar Deus no meio. Olha que lambança. Mas ele está fazendo uma sujeira aqui, hein? Uma mentira puxa a outra mentira. Depois que você mente uma vez, você vai ter que sustentar sua mentira. E as mentiras são sustentadas com mentiras, a menos que você fale a verdade. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ele cego, velho, doente. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos, como de Esaú, seu irmão. Isaac então perguntou outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? Um pai enganado. Sim, sou eu. Então, meu filho, traga minha caça para que eu coma e o abençoe. E assim ele o fez. Passado isso, depois que ele fez isso, ele vai embora. Depois que ele o abençoou, ele sai e depois chega o seu outro irmão, que caçou, que cozinhou e que foi levar para o pai. Aí a bênção já tinha sido dada. Depois vocês leiam. Você começou com uma mentirinha lá. Ela não é minha mulher, minha irmã. Não, ela não é minha mulher, minha irmã. Agora aqui já está sendo arquitetado, tramado, um plano sórdido. Vamos analisar rapidamente essas três pessoas. Imagina esse pai na cama para morrer quando ele descobriu que foi enganado. Se coloque nessa posição, pai, mãe, às vezes é uma mãe que manipularam contra ela, fizeram. Ela recebe uma notícia, coisas manipuladas de uma forma sórdida, dolorosa. Aquele homem sendo enganado pela própria mulher. E pelo filho. O filho, agora vamos pensar na posição do filho. O filho podia ter dito não? Podia. Mãe, não vou fazer isso não. Não vou não. Você acha que Jacó não ia ser abençoado se o irmão dele fosse o primogênito ali, o rei, não sei como era, o líder de toda aquela região? Claro que seu irmão ia ser abençoado, era assim. Tinha um líder e todos os outros irmãos iam ser abençoados. Claro que ele iria. Mas Jacó não teve caráter também. Aliás, o nome dele significava o quê? Usurpador, mentiroso, mau caráter, trapaça. Mas ele fez isso. Agora, se coloque no lugar da mulher, da Rebeca.
quando tudo ali está acontecendo, talvez ela esteja imaginando até que está ganhando. Opa, meu filho do coração foi abençoado, Jacozinho. Mas a palavra de Deus diz que não. Dali depois eles se separaram, não foi? Foi cada um para um lado. O pai viu tudo que tinha feito, não tinha mais como abençoar. Ele fala, não sobrou nenhuma bênção. Para o outro filho, eles se separaram, foi cada um para um lado. E eu fico pensando em Rebeca, essa mulher que fez tudo isso. Eu imagino que ela nunca mais... Ela foi ver os seus filhos quando eles já estavam grandes. Porque Jacó foi viver com Labão. E lá ele ficou anos. Lembra que ele trabalhou 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. Aquele outro contexto maluco, doentio, de uma outra família desfuncional da Bíblia, que é a família de Labão. E eu fico imaginando Rebeca, aquele coração. Uma mulher que arquitetou uma mentira, mas ficou anos longe dos seus filhos. Ela ficou sozinha. Tem ideia a dor daquela amargura, aquele ressentimento? Tipo, o que eu fui fazer? Não viu netos. Não viu. Por isso, amados, homens e mulheres, cuidado com as atitudes, com os pensamentos. Passou uma doideira na sua cabeça. Primeiro, para onde isso vai me levar? Deus se agrada disso? O que isso vai gerar na minha vida? Porque isso tudo vai ter custo, vai ter preço. E eu já falei, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, isso é certo. Jacó se consertou? Se consertou. Jacó se consertou. E foi um grande homem de Deus. Lembra como que ele se consertou? Lá no Vale do Jaboque. Quando ele em guerra com um anjo, ele falou, só saio daqui se o Senhor me abençoar. E o anjo tocou no joelho, na rótula, e ele ficou manco, lembra? Por que ele fala isso? O Senhor só sai daqui se o Senhor me abençoar. Ele sabia que ele tinha que ter uma bênção do alto. Ele sabia que ele tinha que receber uma herança de Deus, porque aquela que ele tinha recebido, usurpado, roubado, não tinha levado ele a lugar nenhum. Tinha gerado riquezas, mas o coração dele gritava. A quarta e última geração, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A quarta e última geração é a geração de José. José, vocês lembram a história de José? José foi jogado num poço, havia muita inveja, muito ciúme. Ele era filho de Jacó, ele era o preferido, porque ele era filho da mulher que ele amava. Jacó lutou pelas suas 2 mulheres, mas José e Benjamim foram os últimos filhos dele que ele teve com a mulher que ele amava. Promessas de Deus que se cumpriram. Mas os irmãos tinham muito ciúme dele. E um dia, quando ele foi ao campo, e José era o sonhador. O pai deu para ele uma capa. Lembra? Uma capa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esses negócios de dar uma coisa para um, não dá para outro. E ele vai andando, vai até os irmãos, e ele lá contando as histórias, ele já tinha sonhado que todos iam se dobrar diante dele, aquilo gerava mais ódio no coração, e os irmãos vão, capturam e jogam no buraco. Quando passa uma caravana de compradores, de escravos, levam ele, e ele vai ser escravo. E ele vai ser escravo lá. De novo, José é levado como escravo. Mais uma vez, tudo aquilo que Jacó armou lá atrás, com o pai dele, agora ele vê isso na vida dele, na própria vida dele, porque os irmãos chegam em casa com aquela capa dele. Lembra o que os irmãos fizeram? Sujam a capa dele de sangue, pegam um animal, matam um animal, suja a capa dele. Gente, parece até filme, né? Filme. Suja, né? Filme. Se é hoje, tinha DNA. Vamos ver se esse sangue é de animal. Se não é, não é de José, mas naquele tempo não tinha. Suja tudo e entrega para o pai dele. Eu fico imaginando as mesmas sensações, os mesmos sentimentos de Jacó pegando aquela capa e os irmãos dizendo: José morreu. A mesma coisa ele fez lá atrás, quando ele levou aquele guisado para o pai dele, se passando pelo irmão. O pai o abençoou e depois o pai falou: mas eu abençoei, não era você. Decepções. Ele sofre exatamente aquilo que ele fez. Exatamente aquilo que ele fez.
Aconteceu tudo isso com José. E a história de José, ela vai se desenrolando muito até que lá na frente ele libera perdão quando seus irmãos chegam no Egito, lembra? O coração dele não queria perdoar. Mas o coração de José era outro. José também foi um grande homem. Deus conserta a nossa vida. Aquela herança que nós recebemos, a gente não precisa carregar elas. A gente não precisa, a gente tem liberdade para decidir. E quando nós encontramos nosso Deus, nosso Senhor, Salvador, que é perfeito, nós decidimos, e aí eu já falei que vem uma nova herança sobre a sua vida. Uma herança do alto, uma herança espiritual, que vai gerar vida, que não vai fazer mais com que você seja mentiroso, mau caráter, picareta, adúltero. Vem uma herança de Deus, que vem do coração de Deus para o seu coração. Uma herança que vem da cruz de Cristo sobre a sua vida e faz de você um novo homem, uma nova mulher. Heranças, filhos de Deus. E você tem acesso a essa herança que vem do Pai. Você é chamado para construir uma nova história. Você pode construir uma nova história, mas é difícil, é impossível, não consigo. Mas com Jesus tudo é possível. Tudo é possível. Nosso Deus não é um Deus que mente. Nosso Deus é um Deus que cumpre, Ele é verdadeiro, Ele é Pai. E Ele dá galardão àqueles que o temem, àqueles que os buscam. E aqui Ele diz lá em Deuteronômio: mas eu visitarei até a 1000ª geração daqueles que me buscam. Você está buscando ao Senhor? Você tem buscado verdadeiramente ao Senhor? Nós vamos cantar uma canção. Max vai cantar para nós. Eu queria que você já se colocasse em pé. Durante essa canção que eu pedi para o Max se tocar, eu vou pedir que vocês venham aqui à frente. Venham em família. Traga a sua esposa, traga os seus filhos. Estamos em poucos hoje. Nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos construir uma nova história, porque Deus tem uma nova história para mim e para você. Você precisa de uma nova história? Todos nós precisamos. Olhe para dentro de você primeiro. Pai, em nome do teu Filho Jesus, quero colocar a vida de cada um aqui diante do Senhor. Homens e mulheres que nessa manhã escolheram estar aqui no teu altar, no melhor lugar que está, na tua casa, para ouvir do Senhor. O Senhor é bom e o Senhor tem uma história de cura para cada um deles. Senhor, visita cada um deles, que teu Espírito Santo visite, traga consolo, traga transformação, ajuste a visão deles. Faça de cada um aqui, Deus, homens e mulheres de Deus, segundo o teu coração, prontos para frutificar para o teu reino. Senhor, eu repreendo toda a história construída errada, todo o mal sobre a vida deles, tudo aquilo que eles ouviram, toda a palavra, todo o trauma, todas as atitudes que foram lançadas contra eles, Pai, que causaram dor, sequelas, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, Deus. Eu declaro, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer tudo novo sobre a vida deles, tudo novo. Homens e mulheres vão sair daqui hoje, Pai, vivos, cheios do Senhor, com vidas transformadas, renovadas. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida deles diante do Senhor. Sua casa, fruto dos seus ventres, seus filhos. Senhor, os filhos são heranças do Senhor, e nós te entregamos a nossa herança preciosa. Senhor, ensina eles a serem homens e mulheres de Deus, a cuidarem dos seus lares. Bota, Senhor, que nos lábios deles só saiam palavras que venham do Senhor. Cuida das crianças, eles são seus, as crianças, os filhos, os jovens, adolescentes. Traz eles para cá, traz eles para perto, para dentro da sua casa, Deus. Senhor, nós queremos nos render ao Senhor. Nós cremos um Deus que pode transformar todas as coisas. Cremos num Deus que escreve uma nova história. Ainda que aonde eles nasceram, as informações que eles receberam não foram tão boas, mas o Senhor tem uma nova história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor
nessa manhã abençoe todos eles em nome de Jesus. Que daqui saiam homens e mulheres vitoriosos. Para aqueles que nos assistem em casa, Deus te abençoe. Que o Senhor faça também aí na sua vida uma nova história. Homens e mulheres transformados por Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Nosso Deus é poderoso, poderoso, maravilhoso.